Ontem, o presidente Lula, publicou um decreto que marca o retorno do Brasil à União de Nações Sul-Americanas, a Unasul. O decreto entra em vigor a partir do dia 6 de maio. O retorno do Brasil ao bloco socialista é uma promessa prevista no documento da equipe de transição. A ideia é anular o decreto assinado pela gestão Bolsonaro em 2019, que determinou a saída do país do grupo, que foi idealizada criado em 2008 pelo ex-ditador venezuelano Hugo Chávez. Eu vou parar por aqui e já vou introduzir de novo o professor Marcelo Suano nessa conversa, nesse primeiro parágrafo da notícia. Vamos ver com bons olhos isso, professor Marcelo Suano, a volta do Brasil para a Unasul? Eu vejo com pior perspectiva possível. Meu Deus. A primeira coisa, vamos tentar entender o que é a Unasul. Quando a Unasul foi criada, eu tive que estudar a estrutura interna da Unasul. Foi algo produzido para não gerar resultado nenhum. Até para que você chegue a uma conclusão lá de um procedimento que seria adotado coletivamente por todos, tinha que ter voto unânime. Todos tinham que concordar. E, além disso, dentro dos congressos, a concordância não é do presidente da República dos países que assinam a Unasul. Não é isso, não. Os congressos tinham que concordar. Se um congresso não desse voto, significava que o projeto não ia poder ser implantado. Além do projeto não ser implantado, aquilo daria um prazo, um período para que o congresso do que o país tentasse votar, o que dava tempo para os demais mudar caso não tivesse o projeto inicial. Qual é a conclusão que se chega? Aquilo era para não funcionar. Mas qual era a ideia então da Unasul? Hugo Chávez foi genial. Aí ele foi. Por quê? Porque Hugo Chávez, quando você olha para a Venezuela, o que a Venezuela produzia? Hidrocarbonetos e mísseis universo. Era isso. Eu não sou sendo machista nem sexista, não. Mas era assim que os analistas apresentavam. Era assim que se escrevia em jornais. Eu estou repetindo o que as pessoas escreviam em jornais. Era isso. Vamos colocar apenas a questão dos hidrocarbonetos. O que o Hugo Chávez fez? Estatizou tudo no país e colocou a PDVSA como a única empresa capaz de articular a economia. Ele praticamente quebrou a economia venezuelana. Aí, o que ele fez? Qual foi que ele matou a charada? A única forma que eu tenho de colocar a Venezuela na cadeia produtiva global é articulando os países da América do Sul, cada um com a sua cadeia produtiva. E eu vou ser o núcleo dirigente desta unificação. E ele foi investindo em grupos e em fóruns internacionais. Investiu na ALBA, e começou a jogar dinheiro para a América do Sul inteira, comprando governos. Ele comprou o governo da Nicarágua, ele comprou o governo de Honduras na época do Zelaya. Ele botou 250 milhões de dólares no Zelaya para o Zelaya garantir a sua continuidade governamental. Tanto que deu em Honduras a esculhambação que deu. E ele investiu, porque queria entrar no Mercosul. Para que ele queria entrar no Mercosul? Para aproveitar dos ganhos econômicos que o Mercosul poderia ter e o espaço que o Mercosul ia ganhar no mundo. E criou um órgão político. O órgão político seria a Unasul. Na Unasul, ele ia ser o grande mentor intelectual e coordenador desse projeto. Perfeito. Isso era um projeto do Hugo Chávez. Voltar para isso é voltar no passado para algo improdutivo. E mais, tem gastos para o país e não tem nenhuma capacidade de gerar resultados concretos. Ok, Felipe, algo que foi criado pelo ex-ditador venezuelano Hugo Chávez, né, vista com bons olhos, né? Porque inicialmente a Unasul era formada por 12 países da América do Sul. Atualmente só restam no bloco Bolívia, Guiana, Peru, Suriname e a própria Venezuela. Como é que a gente vê a volta do Brasil? Como é que o brasileiro, na verdade, deve ver a volta do Brasil para esse grupo? Não, o primeiro ponto que eu acho importante colocar aqui é, com o Brasil entrando na Unasul, a tendência é os outros países da América Latina entrarem também. Não é? Você acha que é uma porteira? O Brasil entrando, a pessoa fala, vamos entrar também. Vai todo mundo entrar no Unasul. Você tem razão. A Argentina acabou de anunciar que vai voltar também se o Brasil voltar. Então é isso aí. Então a tendência é fortalecer o Unasul. E eu não vejo nada, muito absurdo, conhecendo a política exterior do Lula, não é? Ele sempre buscou, como presidente, se aproximar dos países do hemisfério sul, né? Que são os países tradicionalmente subdesenvolvidos. E isso também tem relação direta com os países da América do Sul também, não é? Então eu vejo com naturalidade isso. Eu acho que é a tendência do mundo, sim, fortalecer as uniões regionais, não é?
Então, eu vejo com bons olhos. Eu não vejo nenhum tipo de problema. Mas para que, Felipe? Qual o resultado, Felipe? Vários resultados. Eu te dou um exemplo concreto. Eu não vou abrir para discussão ainda, eu quero escutar o Nelson Kobayashi e a Dani vai falar com o tempo que ela precisar, tá bom? Porque eu preciso que você termine, Felipe. Não, eu terminei. Terminou? Eu tô com uma pergunta aqui pro Kobayashi, eu quero direcionar para ele, porque ele tem um aspecto jurídico que eu quero entender também, que é esse bloco socialista, ele vai fazer bem para quem? Que socialista? Para os mais pobres desse país todos aí. Rodolfo, eu não tenho a profundidade, a cultura, o conhecimento do professor Marcelo Suano. Né? Você tem que anotar aqui, ó. Nem do Felipe. Você me joga no chão. Não, imagina, é sério. Mas eu vou resumir de uma maneira muito mais simples, né? O Brasil está se associando com a Bolívia, com a Venezuela. Agora, se o Brasil voltar à Argentina também. Sabe o que é isso, Rodolfo? É chegar alguém aqui para você, que é um cara abastado, um cara que está bem de vida, está crescendo na vida. Falar para você, Rodolfo, vamos fazer uma sociedade. Obrigado, minha diretoria. Obrigado às pessoas que sociedade quem que é, Rodolfo? Obrigado, Marcelo Bela, na Black School. A sociedade é o seguinte, Rodolfo. Entra você, o pé rapado, o sem dinheiro, o passa-fome, e aí vocês fazem uma sociedade, cada um entra com o que tem e depois vocês dividem tudo ali. É isso. Como é que você vai se associar com esses países que estão nas condições que estão? E mais do que isso, mais importante, inclusive, tudo isso criado por um ditador, alguém que não respeita Estado democrático. Como é que o Brasil se associa neste bloco? Não tem vantagem. E outra coisa, se você fala, Felipe, por exemplo, que tem vantagens econômicas, por exemplo, não precisa do Unasul. A gente já tem um Mercosul para isso, que tem outras finalidades, inclusive de negociação. A gente teve recentemente uma discussão da negociação do Mercosul com a China, por exemplo, ou com a União Europeia, que seriam muito produtivas para o Brasil. Então não precisa, é um retrocesso muito grande. Qual que é o caso? Era isso. Por exemplo, com a crise da Ucrânia e da Rússia, né, os grãos ficaram muito mais caros. Existem culturas temperadas em países da América do Sul, como, por exemplo, na Argentina é cultura temperada. Então, o Brasil, por exemplo, pode buscar esses produtos desses países da América do Sul que tem cultura temperada e gastar muito menos dinheiro do que importar de fora. E para que precisa da Unasul para isso? Mas a Unasul nunca teve esse objetivo. Dani, eu quero perguntar. É exatamente o que eu quero perguntar, porque assim... O grande empresário faz isso. Não, gente. Senhores... Fala com o Blairo Maggi, ele resolve isso rapidinho. Professor Marcelo Suano, deixa eu colocar a Dani aqui com uma pergunta. Para que serve de fato a Unasul? Pois é, primeiro, essa questão, o Felipe, com todo respeito, você está só elucubrando, né? Assim, o que você gostaria que a Unasul fizesse. Mas, de fato, para que servia a Unasul? Não é? Primeiro, eles focavam apenas em debates, em elucubrações sobre a defesa da América Latina. Primeiro, que era esse o foco da Unasul e vai continuar sendo. Depois, eles foram colocando outros cacarecos que não serviam para nada. Na verdade, era para inchar... Não é desenvolvimento econômico. Era para inchar mais a organização, a Unasul, tá? Para que, na verdade, o bolo do dinheiro que fosse colocado ali fosse distribuído. Agora, qual é a mente que está por trás disso, né? É ali o Celso Amorim, que ficou exaltando durante os últimos anos aqui no Brasil em eventos pró-Maduro. Então, ele não tem nenhum respeito com relação ao Estado democrático de direito. Então, eles vão voltar a uma organização que não teve resultado prático algum. Eu desafio alguém me mostrar algum resultado prático e que beneficiou a população da América Latina. Ok. O professor Marcelo Suano pediu 1 minuto da palavra antes da gente mudar de pauta. Então, por favor. Vou te falar rapidamente. O Felipe disse que traz resultados econômicos. O que ele está falando é que processos de construção de blocos econômicos facilitam a circulação de mercadorias, facilitam e dinamizam a economia. Eu concordo com isso. Só tem um detalhe. A maneira como os blocos econômicos estão tentando ser construídos na América do Sul é completamente diferente da lógica que foi construída em outros lugares. Mas isso não é um bloco econômico. Isso não é um bloco, calma. Mas só tentar entender o raciocínio do Felipe. É completamente diferente. Como foi feito, por exemplo, na Europa. Na Europa, eles chegavam, resolviam um problema concreto e criavam uma instituição. Depois, eles juntavam outras instituições e criavam uma instituição para regularizar. Foi diferente daqui. Criaram uma ideia política e um órgão político para distribuir o planejamento que eles iam fazer lá. Isso estava dentro da lógica do Hugo Chávez, que era coordenar e comandar a América do Sul inteira. Este é o problema. Perfeito. Agora são 15 horas e 51 minutos. Felipe,
Não, só 2 pontos. A integração econômica faz parte do Unasul, sim. Acabei de ver aqui no site da Unasul, está lá como mas nunca foi. Planejamento. A integração. Nunca foi. Senhores, eu preciso... Agora um ponto, não, só um ponto, só para deixar claro. O Brasil só saiu da Unasul. Legal, hein? O Brasil só saiu da Unasul com o Bolsonaro porque o Bolsonaro apoiou o Guaidó e fez aquele papelão da política internacional do Brasil. É porque a organização não tinha resultados concretos. Senhores, por favor, agora... Não tinha Guaidó. Por favor. Vocês estão desafiando um cara forte. Vamos lá.